A comercialização de um produto não começa só quando ele fica pronto, começa lá na produção. No programa de hoje, estamos na queijaria Trilhos do Ferro e vamos descobrir juntos como uma produção de qualidade e o turismo rural andam lado a lado para garantir o sucesso das vendas. Além de conhecer a história especial dessa família, os turistas que chegam aqui à Ponte Novinha, mais especialmente aqui a queijaria, o mercadinho, ainda são recebidos com essa fartura também. Eu estou aqui agora com a Gorete Araújo Caldeira, que é a mãe do Pedro, que é responsável também por essas delícias, né? Eu queria entender, Gorete, queria te agradecer primeiro, viu, por nos receber aqui com tanta fartura e com tanta alegria. Obrigada, viu? Nós que agradecemos. Eu queria entender, Pedro disse que é a sua família que veio da agropecuária, né? Você se lembra dessa receita, desse queijo tradicional que sua avó, bisavó, mãe faziam? Lembro sim. Inclusive, a gente já desde criança, a gente já começou, né? Fazendo queijo, brincando de fazer queijo. Essa história é muito de avós, de mãe, é muito forte. E as quitandas também? As quitandas também. Minha mãe gostava muito de fazer quitanda, minha família toda, vem de família de quitandeiras. Neste local que nós estamos aqui, ele representa parte da história da família do Pedro Caldeira. E Pedro, eu queria entender, compreender o que é esse local aqui que nós estamos. Os turistas também vêm para cá, não é isso? O que é esse local? Esse local era um depósito. Eu transformei ele no museu da família com alguns objetos. Infelizmente, que a gente não tinha cultura, a grande parte das nossas relíquias a gente se perdeu. Foi uma fração de menos de 1% que a gente poderia expor aqui, está aqui hoje. E esse local também marca que o comércio, o início do comércio, o comércio centenário, é esse espaço aqui. Ou seja, nasceu aqui esse comércio. Esse piso, ele é original. Então esse piso aqui faz parte da história da comunidade, faz parte também do desenvolvimento da comunidade. Nós estamos falando de quantos anos ou séculos? Então, Rio Piracicaba, ela é uma cidade que tem mais de 300 anos de história. Ela foi um vilarejo de Santa Bárbara durante mais de 200 anos, até 1911 ela ter se emancipado. E essa região é uma região que fica próxima a Santa Bárbara. Então, quer dizer, aqui foi uma região que passou os tropeiros, uma região de estrada real. Então, lá atrás teve uma necessidade de se criar uma venda aqui, né? E aqui o que vendia? Sabão, vendia sal, que inclusive tem uma parede aqui manchada, que o sal é extremamente corrosivo, né? Então, é o local que ficava o sal até hoje. Ele era corroído. E quando a gente foi restaurar, né? Porque as tábuas vão ficando soltas ao longo do tempo. O que a gente encontrou aqui de tampa de conhaque aqui foi algo assim fabuloso. É mesmo, ou seja, né, são relíquias aí que caíam, que iam ficando soltas e caíam e iam ficando E hoje baixo. Esse espaço a gente transformou ele no museu e as pessoas tiram muitas fotos aqui, porque é uma coisa, né, agro, tradição, coisa antiga. As fotos saem com essa pegada aí e as fotos estão espalhadas por aí? Estão espalhadas por aí. Pedro, e me fala uma coisa, e o nome da queijaria, do queijo, Trilhos do Ferro? O nome é justamente uma homenagem à Ferrovia Vitória Minas, que a gente percebeu que a cidade tinha uma coisa tão grandiosa, que é uma ferrovia, um trem de passageiros, e não tinha nada relacionado a isso no nome. Então eu observei e falei, vou homenagear por causa disso e também pelo fato que a gente tem, a ferrovia ela passa nos fundos aqui do nosso terreno. Então é normal a gente escutar barulho de trem passar, apitos de trem, e uma coisa que em outras regiões isso aí não tem acesso, é uma novidade. Então a gente uniu uma tradição do local a uma novidade para quem é de fora. E que a gente inaugurou a queijaria em 2021, as coisas foram acontecendo para setembro de 2025 a gente ter o boom do turismo ferroviário aqui em Rio Piracicaba. E a gente tem uma queijaria que homenageia justamente
a Ferrovia Vitória-Minas. Então, na verdade, o trem, né, o trem de passageiros aqui, ele ajudou a prosperar aqui o negócio de sim. vocês. Porque o que acontece? É um chamativo, né, para chegar até Rio Piracicaba. As pessoas têm muita acessibilidade saindo de Belo Horizonte para chegar em Rio Piracicaba de trem. E o melhor de tudo, consegue voltar no mesmo dia, fazer um bate-volta. Então isso despertou muito o interesse das pessoas e representa 90% das pessoas que estão vindo aqui hoje na nossa queijaria conhecer. Beth, a gente está falando de tradição, a tradição do queijo Minas artesanal é leite cru, o pingo e sal. Isso. Vocês mantêm essa tradição, coalho. E coalho, não é? Coalho, Você mantém essa tradição, mas você aperfeiçoou esses queijos, não? Aperfeiçoei. Inclusive foi o Senar, né? Se não fosse os cursos do Senar, não conseguiria ter esse queijo, não. Eu já fiz vários cursos. Os primeiros que eu fiz foi do queijo, né? Derivados do leite. Depois eu fiz 2 cursos de maturação do QMA. E fiz outros também, geleias, quitandas. Quitandas que estão aqui, doce né? de corte, picles, congelamento de frutas. Inclusive que depois que eu fiz o curso de congelamento de frutas, até a casca da fruta dá vontade de guardar, porque é muito bom. O turismo rural não movimenta só as propriedades. As experiências também contribuem para a economia de toda uma cidade. Quantos anos tem um mercadinho aqui? E o que o turista pode encontrar aqui? Então, é um dos atrativos, né? Que a idade mesmo, ela é indeterminada. Que a gente tem dados desde 1921. E a curiosidade, né? O meu avô paterno comprou de uma família, de uma pessoa ligada à família materna. E a gente descobriu isso recentemente na parte que a gente foi resgatar a parte de história da queijaria e observou, olha que coincidência. E aqui é um mercado que tem de tudo, é uma venda, a venda do Pedro, né? É mesmo? O que as pessoas encontram de aqui então? tudo. Qualquer coisa Arroz, feijão, prego, parafuso, ferradura, bombas, de tudo que você imaginar. E o turismo é o foco dos produtos agropecuários, né? O queijo, né? O carro-chefe. E aqui tem uma gama de produtos que a gente oferece. Vamos mostrar então aqui um pouquinho? Temos mel, esse mel inclusive é do Apiário Pedra Negra, a gente revende ele aqui. Sim. A gente um mel de qualidade, o mel tem muita saída. O que mais? Aqui familiar, hein? Uma tia minha produz, isso aqui é de outra tia minha produz. São doces, São aqui nós doces. temos goiabada. Aqui uma goiabada, é uma bananada. Bananada. Cachaça do Brás, inclusive a cachaça do Brás tem uma curiosidade nela, que é o produto mais antigo que vende aqui. Já são mais de 60 anos já revendendo cachaça do Brás. Olha só. E tá firme e forte Firme e forte, nesse né, momento, né? E temos aqui banha de porco de um produtor regional. Temos aqui essa mesa aqui Repleta de geleias, que é minha mãe que faz. Também. Do pomar. Uhum. Aqui a gente tem um pomar de 150 espécies de frutas. Olha que e as riqueza, frutas hein? do pomar que a gente usa para fazer as nossas geleias. Sim. Pode falar que essas capacitações todas do Senar, o selo, isso mudou o negócio de vocês de patamar? Ou seja, era um ganho determinado e com essas qualificações, hoje vocês têm outro patamar de negócio? A gente pode falar isso, Gorete? Sim, nossa, melhorou muito, né? Que com os cursos a gente melhorou a qualidade do produto, né? Porque sem os cursos a gente sabia fazer, tinha receita. Mas do jeito que a legislação exige, só com os cursos. Com os cursos. E do ponto de vista da rentabilidade, também melhorou, Pedro? Quadruplicou. É mesmo. Ou seja, é um ganho bem grande. O queijo Minas artesanal propicia uma rentabilidade muito alta e a gente conseguiu potencializar ainda mais isso atrelando ao turismo. Um turismo no qual, que nem a gente viu lá no mercado, não só eu estou ganhando ali, e ainda tem uma enxurrada de pessoas em volta ganhando indiretamente. Porque o turista chegar aqui, existe toda uma rede, seja de transporte, restaurante, hospedagens, infraestrutura. O comércio, de um modo geral, ganha, porque tem pessoas circulando. A pessoa nem talvez vem, compra o queijo, vem de carro próprio, mas passa na farmácia, passa no posto de gasolina, não quer dizer, você está trazendo, fazendo a economia girar, a engrenagem está girando. Ou seja, né, a gente tem aí todo um processo de ganha-ganha, todo mundo ganhando com, na verdade, o trabalho do produtor rural, o
queijo, as geleias, as quitandas e fazendo a economia da E cidade eu falo girar. com os turistas, com as pessoas, que a gente aqui não é só fazer queijo, não é só leite, fazer queijo, a gente está fazendo uma experiência que começa com uma experiência gastronômica, que é o produto, e atrelado uma experiência sensorial, que é de vir, degustar, estar nesse silêncio aqui, conhecer mesmo o que é uma produção rural, né? Muitas pessoas não têm acesso ao que é o rural de verdade, a parte boa, mas também ver, estrada de chão. É trabalhoso. É o trabalho que produção agropecuária não tem feriado, é o ano inteiro, então quer dizer, ver a realidade do que é a produção agropecuária. Vichy, você falou em tradição. Eu queria pegar esse gancho para conversar com você sobre o queijo. O queijo também é uma tradição familiar Sim. muito antiga. Sim. Me fala um pouquinho como é que se trabalha com queijo. Eu já devo ser a 6ª ou 7ª geração da área da agropecuária. Então é uma família muito forte, é uma tradição de mais de 200 anos de história que é ligada a essa parte da pecuária leiteira. Sempre trabalhando com queijo Minas artesanal. Na realidade, o que aconteceu? Nos últimos anos, com a industrialização, com as geladeiras e tal, com o comércio ter mudado, principalmente depois do final da década de 80, década de 90, início dos anos 2000, essa tradição estava se perdendo. Essa tradição quase que morreu. E aí foi um trabalho também com nossos parceiros, a Emater. A Emater fez o resgate do território, de recuperar a tradição do queijo Minas artesanal, e a gente observou o potencial turístico. A gente iniciou o nosso projeto de turismo lançando um sítio de hospedagens e observou que tinha potencial para o turismo. E aí a gente, unido esse resgate que estava sendo desenvolvido, esse potencial do local, a essa tradição familiar que tinha se perdido, né, praticamente, a gente fez o resgate de tudo e fomos a primeira queijaria que tem o selo arte. Pedro, o turista chega aqui e deve ficar encantado também com esses sabores, né? Vamos entender aqui o que nós temos na mesa que a Gorete preparou tão bem pra gente. Então, a gente encerra a nossa visita, a questão das experiências, na mesa. As pessoas, eu dou uma breve aula aqui sobre como consumir, conservar, questão de corte de queijo, coisa bem rápida, e mostro para eles a experiência sensorial dos outros sabores que harmonizam, com a coisa do queijo, né? O queijo harmoniza quase tudo, né? O queijo é um alimento muito democrático. As geleias com frutas feitas, com frutas do nosso pomar, que nem eu tinha falado. Que a Gorete faz, né? Fez o curso do Senar para aprimorar. Que bom. A questão do doce de leite, os pães, os biscoitos, a questão do doce de figo, que também é um curso do Senar, a questão também do apiário, que tem um mel que a parceria, né, dos produtos. Que e tem... o queijo harmoniza com tudo isso, aqui, né? O queijo harmoniza com tudo isso. E aí a gente libera a mesa para o pessoal degustar e no final as pessoas vão no mercado comprar os produtos e a gente faz uma tradicional foto também e segue para a rota. A Belo Horizonte, nós vamos encontrar o Pedro Caldeira, com quem conversamos em sua propriedade em Rio Piracicaba, aqui no Festival do Queijo Artesanal de Minas de Leite Cru. Vem comigo entender esse processo. Pedro, é um prazer encontrá-lo aqui no Festival de Queijo Artesanal de Leite Cru. Muito bom saber que as suas vendas estão bombando, não é isso? Graças a Deus. Me conta um pouco, então, a gente já falou muito lá da fazenda, do turismo rural, mas o turismo rural também implica nesse tipo de trabalho, o trabalho gerencial. Me conta um pouco dessa história. Então, o que está acontecendo aqui? Vocês estão vendo o grande movimento que está aqui. O festival está um sucesso para todos os produtores. O negócio está muito legal, o público está valorizando muito os produtos artesanais de Minas. E em relação aos nossos projetos, o turismo em Rio Piracicaba está tendo forte impacto para a gente positivo. Várias pessoas reconhecendo a gente, várias pessoas perguntando de qual cidade a gente é. A gente fala Rio Piracicaba, que é no território entre Serras da Piedade e Algaraça. Pessoal, Rio Piracicaba, passei de trem. Ah, eu já fui, minha mãe já foi, meu tio já foi, eu quero ir.
E o negócio está replicando em muitas vendas. No turismo rural ele crescendo. Ou seja, e tudo isso graças ao queijo, e isso vai movimentando toda a economia do local. Toda a cadeia, toda a cadeia. Ainda mais que queijo é um alimento super democrático, né? Ele harmoniza com tudo. Então, quem vai comprar um queijo, vai comprar uma cachaça, vai comprar um mel, vai comprar uma fruta, vai comprar uma goiabada, e aí vai. Tanto é que nosso estádio ali, o Orangê em Minas, nós temos a venda de geleias, de vinhos, de produtos mais variados, de café, né? Ou seja, é uma cadeia inteira que ganha com queijo. Exatamente. Eu queria te agradecer mais uma vez. E eu que agradeço a Muito obrigada oportunidade. pela generosidade, e a gente se conversa em breve, porque eu vou fazer o passeio lá na sua cidade de novo. Inclusive, convido todos vocês para vir conhecer Rio Piracicaba, fazer o bate-volta de trem, conhecer as queijarias, conhecer toda a riqueza cultural de Rio Piracicaba. Pessoal, até a próxima. Fica por aqui o Vozes do Agro. A gente se encontra no próximo episódio.